Desafios da Educação. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus já afetam todas as áreas da sociedade. Na educação, quase 1 bilhão de estudantes estão com aulas suspensas ou reconfiguradas em todo o mundo. E esse número não para de crescer, inclusive no Brasil. O Ministério quer, nos próximos 30 dias, avaliar a situação, entender como essa epidemia vai se comportar e até lá tem a alternativa ou de prorrogar ou de restringir a esse período de 30 dias a vigência dessa portaria. Para enfrentar a crise sem prejudicar a aprendizagem, o MEC autorizou cursos de graduação superior a substituírem aulas presenciais por ensino à distância. A medida, publicada na quarta-feira, 18 de março, vale por 30 dias, ou enquanto durar a pandemia. Para ajudar a explicar como funcionará a aplicação dessa normativa nas instituições de ensino, esse primeiro podcast do Desafios da Educação pediu ajuda para Gustavo Hoffmann, que é diretor do Grupo A, Fellow em Harvard e colunista do portal Desafios da Educação. Olá, tudo bem? Eu recebi hoje, ao longo do dia, várias ligações de gestores, de mantenedores de instituições de ensino superior com dúvidas relacionadas à portaria que foi publicada hoje, a portaria número 343, que dispõe sobre a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais durante a pandemia do novo coronavírus. E as dúvidas não estão só relacionadas à parte regulatória, mas sobretudo aos desdobramentos disso, nas ações que as instituições devem fazer quanto à presencialidade nas instituições de ensino estiver restrita. Então, enquanto os alunos não puderem frequentar os momentos presenciais, até para a gente restringir o contágio e o contato entre esses alunos, entre professores, entre o corpo técnico-administrativo, é importante que a instituição tome alguma decisão com base na lei, substituindo esses momentos presenciais ou por meios digitais, através de tecnologias de informação e comunicação, ou através da paralisação das aulas e reposição dessas aulas em um momento oportuno, quando a situação crítica dessa fase de contágio estiver controlada. Então, essa portaria trata exatamente sobre isso. Ela traz duas alternativas para as instituições de ensino superior, para que durante esse período de restrição de presencialidade, a instituição busque uma alternativa para esses alunos que não cause prejuízo no semestre letivo. Basicamente, essa portaria é constituída de 2 artigos. O primeiro deles tem a ver com a substituição dos momentos presenciais por meios digitais. Eu vou comentar cada parágrafo desse artigo. E o segundo artigo, como uma alternativa, que as instituições substituam esse período de não presencialidade por períodos futuros, nem que seja por férias, que antecipe as férias e durante as férias repõe essas aulas. Eu sempre recomendo que a opção seja pela primeira alternativa, por substituir por tecnologia. Afinal de contas, a gente já tem conteúdo de qualidade, a gente já tem plataformas que proporcionem momentos síncronos ou assíncronos de contato entre professores e alunos por meio de tecnologia. A gente já possui ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, tecnologia, conteúdo digital e, sobretudo, metodologias, é o que não falta para a gente substituir esses momentos presenciais por meios digitais. Então, comentando primeiro esse primeiro artigo, a portaria ela autoriza em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais que estão em andamento por aulas que utilizem meios de tecnologias de informação e comunicação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Então, muita gente me perguntou, poxa, mas isso não estava permitido desde a publicação da resolução 2117, que foi publicada no início de dezembro, sobre os 40%, até 40% de carga horária não presencial nos cursos presenciais? Sim, desde então, as instituições têm autonomia para oferecerem até 40% da carga horária de uma forma não presencial, usando meios digitais e tecnologia para isso. No entanto, para que a instituição possa fazer isso, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ela tem que alterar o seu projeto pedagógico no semestre anterior à oferta desses até 40% de EAD. Ela tem que comunicar para todos os seus alunos e todo o corpo acadêmico que essas alterações serão feitas no semestre seguinte.
Agora, a gente está no meio do semestre. Ninguém consegue agora, né, retroagir, fazer uma publicação lá atrás, comunicar, enfim. Por isso o caráter de excepcionalidade. Então, o Ministério traz que ao longo do semestre, mesmo que não tenha havido nenhuma comunicação para esses alunos, mesmo que o projeto pedagógico não tenha sido modificado no semestre anterior, que as instituições possam fazer uso desses, no máximo 40% de carga horária do curso, substituindo essas aulas presenciais. Então, no parágrafo 1º, fica claro que essa autorização será de 30 dias. É possível que seja prorrogada, né? Claro, o Ministério quer, nos próximos 30 dias, avaliar a situação, entender como essa epidemia vai se comportar e até lá tem a alternativa ou de prorrogar ou de restringir a esse período de 30 dias a vigência dessa portaria. É importante que no parágrafo 3º fica muito claro, né? Eu estou dizendo todos os cursos, mas mesmo a resolução 2117, publicada em dezembro do ano passado, que é dos 40%, quanto essa portaria, elas têm como exceção cursos de medicina. Então, os cursos de medicina e as aulas práticas, profissionais de estágio, laboratórios, elas não se enquadram nessa possibilidade que o Ministério dá nos próximos 30 dias. E no parágrafo 2º, que é o parágrafo anterior, ele diz que vai ser de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, né, a disponibilização dessas ferramentas para os alunos, quer dizer, ferramentas de webconferência, ambiente virtual de aprendizagem, conteúdo digital, e como vai ser a avaliação durante esse período. Então, a instituição de ensino tem total autonomia em definir esses critérios. O parágrafo 4º, que é o último parágrafo desse artigo 1º, diz que as instituições que optarem pela substituição das aulas deverão comunicar ao Ministério da Educação no período de até 15 dias, né? E aí há duas formas para essa comunicação. Uma delas, que é a forma mais comum, é através da abertura de uma demanda ali no EMEC, né? Então, isso deve ser criado ainda hoje, senão nos próximos dias o MEC deve criar uma funcionalidade ali no sistema, no EMEC, para que as instituições possam comunicar que vão fazer uso dessa portaria, quer dizer, substituir parte da presencialidade dos cursos por EAD no meio do semestre, como alternativa para que os alunos não fiquem prejudicados e as atividades acadêmicas continuem normalmente. Caso o MEC não abra essa possibilidade por meio eletrônico, é possível que a instituição faça um ofício, né, nos próximos 15 dias e comunique ao MEC por meio de ofício. Mas é muito provável que essa funcionalidade no sistema seja criada, se não ainda hoje, nos próximos dias. Do ponto de vista estratégico, operacional, o que eu recomendo? Que as instituições busquem substituir esses momentos presenciais por algo que cientificamente já funcione, né? Não é simplesmente pegar PowerPoint dos professores e colocar no ambiente virtual de aprendizagem e dizer que isso substitui as aulas presenciais. Poxa, a gente tem que pensar num design instrucional, numa forma de ensino e aprendizagem, mesmo que seja 100% online, o mais parecido possível com esses momentos presenciais. Então, as aulas expositivas, elas podem facilmente ser substituídas por ferramentas de webconferência. E tem várias ferramentas aí disponíveis, tanto educacionais quanto não educacionais. Claro, eu acho que aquelas feitas para a educação, eu não vou citar nome aqui, mas aquelas ferramentas de webconferência feitas para reproduzir uma sala de aula, claro que é muito mais palatável para os alunos que tenham aulas em momentos síncronos com utilização dessas ferramentas. Então, parte do processo deveria ser a partir de momentos síncronos em que professores e alunos estão reunidos ali ao mesmo tempo. E as ferramentas mais modernas, elas têm um recurso muito interessante, chamado Breakout Groups, que permite que você esteja numa sala ali com 50 alunos conectados e você divida essa sala em grupos de 4, 5, 6, 10 alunos. Então, permite inclusive que você reproduza uma metodologia ativa de aprendizagem, que é feita no momento presencial, dentro do ambiente virtual de aprendizagem.
Então, você pode continuar não só expondo o conteúdo através dessa ferramenta, mas, sobretudo, aplicando metodologias ativas, fazendo trabalhos em grupo, conferência entre grupos restritos de alunos. Então, há muito mais que se fazer do que simplesmente um webinar ou uma webconferência. Hoje a gente já tem tecnologia para fazer tudo isso. Além desses momentos síncronos, porque não dá também para pedir para os alunos todos os dias se conectarem às 7 horas da noite, e aí vou dar como exemplo o curso noturno, que é o mais comum. Para o aluno se conectar às 7 horas da noite até às 10h30 com o professor fazendo videoaula. Não dá, isso não faz o menor sentido. Mesmo com essa ferramenta de breakout group, um professor não consegue segurar um aluno online durante 4 horas de exposição, ou de debate, enfim. A gente deveria restringir um pouco esse tempo de conectividade, até porque a gente tem alguma limitação de uso de banda por esses alunos nos interiores aí do Brasil. A internet não é tão boa para segurar momentos síncronos durante um tempo muito grande. E aí vai um parênteses, né? É muito importante que esses momentos síncronos, que essas videoaulas, né, que essas web aulas, elas sejam gravadas para depois serem disponibilizadas para aqueles alunos que eventualmente não puderam assistir ou que tiveram falhas de conexão, internet, etc. Então, isso é muito importante que essa ferramenta permita uma gravação para depois ser disponibilizada para todo mundo, tanto para quem participou quanto para quem não teve oportunidade de participar. Além desse conteúdo, né, além desses momentos síncronos que você vai ter interação, quer dizer, você vai manter uma interação ali muito parecida com o presencial do que acontece normalmente dentro de sala de aula, é muito importante que o professor aporte conteúdo para que os alunos tenham acesso a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sempre defendi isso, né? Eu acho que o ensino, as aulas expositivas presenciais, elas culturalmente são muito bem aceitas, mas isso tem uma limitação muito grande, que é exatamente elas não permitem que os alunos, ela não respeita o ritmo individual de cada aluno. Então, o professor ali no momento síncrono ou numa aula expositiva, ele expõe o conteúdo no mesmo ritmo para todo mundo, mesmo sabendo que cada aluno tem um ritmo individual de aprendizagem. Se eu pego esse conteúdo posto no ambiente virtual de aprendizagem, eu permito que cada aluno, no seu próprio ritmo, quantas vezes quiser ou precisar, acesse esse conteúdo. Daí eu respeito esses ritmos individuais de cada aluno, que são fundamentais para a gente promover um processo de ensino e aprendizagem que seja efetivo. E os momentos síncronos eu utilizo para recapitular esse conteúdo e aplicar, eventualmente, alguma metodologia ativa de aprendizagem. Ou seja, eu já tenho dois componentes importantes aí, momentos síncronos, em que alunos e professores estão conectados ao mesmo tempo, e o aporte de conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem para que esses alunos tenham acesso previamente, não só previamente, mas depois possam estudar. Então, que tipo de conteúdo que eu posso postar ali? Eu posso colocar links com vídeos que são públicos, como de plataformas como o Vimeo, YouTube, entre outras. Eu posso colocar links para websites, para iniciativas que sejam públicas, né, e gratuitas. Eu posso postar ali os slides das minhas aulas, né, um arquivo em PowerPoint, eu posso postar um artigo científico, mas é muito importante que durante essa construção do design instrucional, quer dizer, o que eu vou fazer com esse conteúdo, né, que tipo de conteúdo que eu vou aportar ali na plataforma, que eu dimensione muito bem que conteúdo é esse. Então é fundamental que se uma disciplina tem 80 horas aula, isso representa em média 4 horas semanais de aulas presenciais que vão ser perdidas por esse aluno. Eu deveria propor algumas atividades ali que representariam as mesmas 4 horas. O que eu vejo em muitos modelos de educação à distância os professores responsáveis pelas disciplinas colocam ali atividades e conteúdo que sejam muito superiores ao que o aluno se dedicaria presencialmente. Então, cuidado com o dimensionamento dessas atividades. Então, se uma disciplina de 4 horas aula previr, por exemplo, 1 hora aula de atividades síncronas, né, que todo mundo vai estar conectado ali numa ferramenta de webconferência, sobram 3 para outras atividades. Entre essas 3 horas, o aluno vai dedicar ali entre 1 e 2 horas para conteúdo, para ver esses artigos, esses vídeos que estão postados e outros materiais que eventualmente a instituição ou produz, ou contrate, ou disponibilize, como eu disse, através de links. E aí sobra 1 hora nesse exemplo para que
os alunos façam algumas atividades, pode ser entrega de trabalho, pode ser participar de um fórum de discussão, ou seja, o design instrucional da disciplina tem que ser muito bem dimensionado para, de fato, reproduzir a quantidade de horas que esse aluno dedicaria a cada disciplina no momento presencial. Muito cuidado para não superestimar esse tempo, né? Porque daí você vai dar muito trabalho para os alunos, eles não vão conseguir fazer, eles vão se perder ali na plataforma, e muitos deles fazendo 5, 6 disciplinas ao mesmo tempo. É melhor garantir que o mínimo de conteúdo seja cumprido, garantir esses momentos síncronos através da plataforma, e aí sim a gente consegue fazer com que os momentos presenciais sejam de fato substituídos por tecnologia com muita qualidade. E claro, nos momentos síncronos o professor vai ali monitorando se esse conteúdo está suficiente para compreensão, se precisa de mais alguma coisa, ou se está superdimensionado pelo tempo que os alunos têm. Em relação ao artigo 2º dessa resolução, né, que trata da substituição dessas aulas, é algo relativamente simples. Então, o que as instituições de ensino deveriam fazer nesse caso poxa, se a gente vai ter um mês de paralisação dessas aulas, esses 30 dias, né, de paralisação têm que ser repostos no futuro, né? Então, ele fala no artigo 2º, de forma alternativa à autorização que trata o artigo 1º, o primeiro é transformação em digital, transformação em EAD. Então, de forma alternativa, as instituições de ensino superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. Então, durante os próximos 30 dias, as instituições podem suspender as aulas. Parágrafo 1º. As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos, né, dos 100 dias letivos que a legislação traz, e das horas-aula estabelecidas na legislação em vigor. Então, tanto se uma disciplina tem 80 horas aula ou 4 horas semanais de atividades, esse um mês que os alunos ficaram sem aula, que sejam 100 horas, por exemplo, as 100 horas têm que ser integralmente repostas e a gente tem que garantir que os 100 dias letivos sejam cumpridos durante o semestre. Isso que esse parágrafo 1º quer dizer. Parágrafo 2º diz que as instituições poderão ainda alterar o calendário de férias, desde que cumpram os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas na legislação em vigor. Ou seja, você pode adiantar as férias, você pode fazer com que os professores reponham essas aulas durante as férias, mas, claro, isso tudo tem que ser acordado com o sindicato dos professores de cada estado, de cada região, né? É possível que alguns sindicatos não permitam, acho difícil que isso aconteça pela situação, pela crise pela qual a gente está passando, mas é possível que num futuro próximo, algum sindicato diga, não, durante as férias os professores não podem trabalhar, e aí a instituição tem que buscar uma alternativa para essa compensação. Por isso que eu sempre recomendo a primeira alternativa, que é mudar para meios digitais, né? Como eu já disse, a gente tem tecnologia para isso, basta criar um design instrucional que reproduza ao máximo uma sala de aula presencial. É importante que nessa era da tecnologia, da informação, que os alunos aprendam a lidar com essas ferramentas digitais. Então, a primeira alternativa é a que eu prefiro, a que eu tenho incentivado as instituições de ensino superior. Eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, quem quiser explorar mais algum desses artigos, ou não só a legislação, mas o desdobramento disso, eu me coloco à disposição para a gente marcar algum momento aí nos próximos dias e conversar sobre esse assunto tão importante para o ensino superior brasileiro. Como, em momentos de crise, a gente pode transformar momentos presenciais em algo mediado por tecnologia que funcione tão bem ou até melhor. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Grande abraço a todos e sucesso. Espero que a gente passe aí nos próximos 30 dias, talvez um pouco mais, por momentos que sem dúvida serão turbulentos, mas que a gente consiga vencer da forma que sempre vencemos, né, os desafios que vêm no nosso setor educacional. E contem com a gente para isso. Grande abraço a todos.